Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. O quê? Que tudo para mim é Jesus. Bom dia, na paz do Senhor. Deus seja louvado por cada vida. Pedi ao amigo o que havíamos de falar esta manhã. Eu me sinto pequenininha, eu tenho temor. Para mim não é fácil falar a palavra de Deus. É muito difícil. Você dar uma aula de geografia, você está falando a palavra de alguém que você estudou, né? Preparou a aula baseado em um homem, nos escritos de um homem ou de uma mulher. Mas, minhas filhinhas, não é brincadeira você transmitir a palavra de Deus. Eu entendo quando os profetas escreviam assim. Você encontra na Bíblia peso da palavra do Senhor. É a responsabilidade. Não é brincadeira. Por isso que é com temor e tremor que eu fico diante de vocês, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, para poder transmitir o que Ele me dá. A Bíblia Sagrada diz em Tiago 3:1, meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Você já imaginou o que é isso? Quem fala vai ser julgado com maior peso. Dá para entender um pouquinho o que eu sinto? Não é brincadeira. Mas o Senhor Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Identidade, né? E o Espírito Santo tem colocado no meu coração aquela frase: onde é o lugar de uma mulher? Vocês lembram onde é o lugar de uma mulher? Ah, vocês são meninas inteligentes. Será que a gente pode dizer mais bonito? Onde é o lugar de uma mulher? Maravilha, tá vendo, Jesus? Elas falaram bonito. Hoje nós vamos ver o valor que o Senhor dá para a mulher. Um pouquinho disso, tá bem? E eu gostaria de pedir aquelas que têm condição de um pedacinho de papel e um lápis, alguma coisa, escrevam essas referências que eu vou passar, para que quando o mentiroso vier falar para você que você não tem valor, e que você, né, é imprestável, e que você é assim, que você, botando você para baixo, você lembrar dessas escrituras, e do jeito que Jesus venceu Satanás com a palavra, você vai vencer esse complexo, essa inferioridade, essa autodesvalorização começando no Gênesis.
Para que Deus fez a mulher? Para que Deus fez a mulher? Eu posso pedir ajuda da mídia, por favor? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vocês sabiam que durante muitos anos da minha vida, décadas, eu não gostava de ser mulher? Depois falo um bocadinho disso. Vamos lá, 1, 2, 3. Qual o propósito de Deus ao fazer a mulher? Uma que lhe seja. Não é qualquer uma mulher sem juízo. Deus não fez mulher sem juízo. As mulheres viraram desajuizadas, desmioladas por causa do pecado. Mas Deus fez uma ajudadora idônea. Então, no propósito de Deus, no princípio, é que toda mulher seja uma só auxiliadora? Idônea. Não é bom que o homem esteja só. Por favor, a mídia, vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Então, você vai anotando para o mentiroso não tirar o seu valor diante de você mesma, que diante de Deus você já tem. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 8. 1, 2, 3. Quem precisa de quem? Respondam para mim. Quem precisa de quem? Hã? A mulher precisa do homem? Quem falou isso? Quem é que precisa de quem? O homem é que precisa de mulher. Mas o pecado deu uma reviravolta assim, que no tempo do profeta Isaías, Deus mostrou aonde a mulher ia chegar. Que se você pegar a situação de hoje, você vai ver que não está diferente daquele tempo de Isaías em relação a Israel. Olha aqui, Isaías capítulo 4, eu agradeço a essa mídia bênção. Isaías 4, versículo 1. Vamos lá, meninas lindas. 1, 2, 3. Será que isso foi só naquele tempo? Sim ou não? Aqui na Brasília não tem mulher catando o homem, não? Hein, meninas? Eu já morei numa capital e a minha filha estava com o meu genro num restaurante e uma cidadã chegou e deu uma cantada no meu genro do lado dela. De boa. A Bíblia é a verdade. Um tempo em que as mulheres não era o homem que ia precisar de mulher, mas a mulher é que ia correr
Imagina 7 atrás de um homem só. Ai, a gente come com o nosso dinheiro. Eu sou poderosa, eu tenho um bom emprego, eu conheço um irmão que ele ficou viúvo. E uma senhora, uma juíza, começou a mandar mensagem para ele. Ei, eu tenho que casar com você. Você não precisa fazer nada, vagabundo. Chamou o homem de vagabundo. Você não precisa fazer nada. Eu tenho casa, eu tenho poupança, eu tenho investimento, eu tenho fazenda, eu tenho tudo. Ele disse a mim, irmã, eu disse assim para ela, está repreendido, Satanás. Veja onde a mulher chegou. A desvalorização da mulher. Deus fez a mulher aqui. E o pecado foi rebaixando a mulher. E agora, irmã, por exemplo, eu tenho acompanhado há mais de 30 anos que eu trabalho com famílias, pela misericórdia do Senhor, e casamento, entendeu? E eu tenho acompanhado por uma que está no 4º marido, só falta um para ela ser a samaritana, né? 4. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Como é que uma mulher tem cabeça para deitar com 4 homens diferentes? Casa com um, descasa, casa com outro, descasa, casa com... E evangélica. Por isso que eu não sou evangélica, estou fora. Entendeu? Deus fez a mulher para ser algo precioso. Precioso, irmão, nós somos precioso, algo precioso aos olhos de Deus. Entende? Veja que Deus fez a mulher mais forte que o homem. Ah, mas a Bíblia diz em 1 Pedro 3 que a mulher é vaso mais frágil. Sim, emocionalmente. A mulher é mais frágil porque a mulher é sensível. Imagina se Deus tivesse feito a mulher igual o homem. Todos dois racional. Quando empancava aqui, nem vai um, nem vai outro. Nem vai um, nem vai outro. Nem vai um, nem vai outro. Onde ia a família? Aonde? Se bem que hoje tem mulheres assim, né? Ela embirra e ela diz para o marido assim, nessa cama você não deita. Vá dormir, pega o colchãozinho que está debaixo da cama, vá lá para a sala. Aí ele se tranca para um lado, eu ouvi uma esposa de um pastor, que falou para mim, irmã, 40 dias que meu marido não fala comigo. Eu disse, e você? Eu também não falo. Eu falei, bonito, né? Se Jesus a trombeta tocar, os dois vão ficar com a cara para cima. Eu fiquei por causa de você, foi por causa de você. E afinal foi por causa do orgulho de cada um. Então Deus nos fez algo precioso. Por isso Ele fez o homem do pó da terra. Nunca diga que Deus fez o homem de barro. O Gênesis está escrito, Deus formou o homem do pó. E pó não é barro. Talvez muita gente aqui não saiba o que é o pó da terra. O meu marido trabalhou em uma empresa que extraía o pó da terra. O pó da terra se chama caulim. E você pode lembrar o amido maizena, aquele amido de milho bem branquinho assim, fininho. É mais ou menos assim o caulim. Então o homem foi feito do pó da terra. Não foi do barro. Agora a mulher foi feita do quê? Do quê? E a costela é o quê? Pó? É o quê? Olhe, os maridos, né? Eu sou casada há 57 anos, para a glória de Deus. Olha a barriga, olha o bucho. Você sabe o que é esse bucho aqui, ó? É de engolir sapo. Vocês aí que tá doida para casar, não casou ainda, chega a estar agoniada.
Vale lá. Eu vou até pedir para o menino colocar. 1 Coríntios capítulo 7. Olha, vocês estão tudo, né? Tem umas aqui que... Jesus, eu quero me casar, Jesus. Eu quero me casar, Jesus. Cuidado, viu? Não insista com Deus, não. Diga, faça-se a tua vontade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. 1, 2, 3. Ei, quem quer ter angústia na carne, suspenda a mão. Mas não fui eu que falei, fui eu. Está escrito ou não está? Entendeu? Mas é bom casar. Entendeu? Casar é uma bênção. Viver a dois é uma bênção, né? Principalmente quando os dois estão em Cristo. Tá? Então, meu marido, se o Senhor me levar hoje antes dele, ele não vai se livrar de mim não. Porque o osso vai continuar, minha gente. Ah, mas vamos cremar, mas o pozinho ainda é osso. Você vai viver para sempre. Não tem conversa. Então, você é preciosa. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11. Versículo 7. Olha que linda essa mídia, parabéns. Vamos lá, 1, 2, 3, garotas. Vocês estão lendo de verdade? O que é que a Bíblia está dizendo que a mulher é? Um homem sem mulher é um homem sem? Como é que você aceita o mentiroso dizer que você não é nada? Em nome de Jesus está repreendido a mentira do Satanás na sua mente, mulher. Você vai ficar com a mentira do diabo ou com a palavra de Deus? Responda, por favor. Então, mude essa cara. Não fique com essa cara, jururu. Ninguém me dá valor. Eu sou feia. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso, fazia aquilo. Louve a Deus. A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. A Bíblia Sagrada diz, vamos lá, né? Está anotando, não está? Para quando o mentiroso vier, você esfrega na cara dele. Está escrito. E ele vai embora, envergonhado, porque a palavra de Deus tem poder. Vamos lá. Provérbios. E não roubaram da minha Bíblia, né? Provérbios 18 e 22. Um, dois, três. Está vendo? Eu até hoje não encontrei na Bíblia a que acha um marido, acha o bem. Você já encontrou, doutora? Já encontrou isso na Bíblia? O que acha um marido, acha o bem? Está vendo, irmã? Está vendo como você é preciosa e eu? Alcança a benevolência do Senhor o que acha uma esposa.
se ame, se dê valor. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Pronto, 1, 2, 3. Está vendo? A mulher virtuosa é aquela auxiliadora idônea. Por isso que é difícil achar uma mulher virtuosa. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, meu amigo da minha casa, um dia ele conversando comigo falou: irmã Lídia, aquele texto no original diz assim: é muito difícil encontrar uma mulher virtuosa. Eu disse: meu irmão, o negócio está sério para o lado da mulher. Isso porque a mulher virtuosa ali, em Provérbios 31, pelo menos ela tem algumas coisas que a mulher virtuosa precisa ter. Primeiro, uma mulher de excelentes qualidades espirituais. Uma mulher de excelentes qualidades físicas. Meu nariz é torto, já acabou. Uma mulher de excelentes qualidades intelectuais. Uma mulher de excelentes qualidades culturais. Uma mulher de excelentes qualidades social. Imagina, quem é introvertida, que não conversa com ninguém, já acabou. Uma mulher de excelentes qualidades domésticas. Uau! Hoje que as mulheres só clicam um botão, né, irmão? Nem para botar uma água para esquentar no fogão não sabe mais. Vai ter que ser no micro-ondas. Vai trabalhar preguiçosa. Não faz mais nem a papinha dos filhos, irmão. Eu nunca pensei que as mulheres fossem chegar num nível de preguiça tão grande, irmão. Que bota a roupa na máquina e nem esfrega o colarinho da camisa do marido, irmão. Joga tudo lá, fica aquela, né? Só a misericórdia. Então, mulher de excelentes qualidades. É a mulher virtuosa. Mas sabe o que me alegra? É porque termina o texto dizendo assim: enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada ou elogiada. Ai, ai, que alívio, glória a Deus. E Jesus veio para restaurar a mulher que não tinha valor nenhum na antiga aliança. Os fariseus oravam assim: graças te dou, ó Deus, porque não nasci nem gentio e nem mulher. A mulher não tinha direito a aprender a ler. O escravo aprendia, a mulher não. Não tinha direito a cultuar no mesmo salão dos homens. Era uma opressão. Mas aí, amadas, eu venho esta manhã pedir a vocês, rogar a vocês, amem Jesus. Jesus mudou a nossa sorte. Foi tão lindo a doutora Edmeia falar ontem à noite, que o Novo Testamento, a nova aliança, começou com duas mulheres, duas gerações de mulheres. Eu não sei porque naquela hora vocês não espocaram em glória a Deus. Porque isso é um privilégio muito grande. Deus valorizando a mulher. Nascido de mulher. Nascido de mulher. Privilégio que a mulher tem, que Deus deu a mulher da maternidade. E se a mulher na antiga aliança não tinha filhos, aí que ela era aborrecida, porque Deus a desprezou, Deus não lhe fez fecunda. Mas aí Jesus veio, aleluia. Oh, eu amo Jesus, Ele é precioso para mim, de verdade. Eu vivi muito tempo da minha vida que eu tinha ódio, porque eu era mulher. Um histórico. Meu pai, quando eu nasci, meu pai queria um homem, queria um filho homem da minha mãe.
Já tinha nascido 2 meninas e morrido. E agora eu era o último filho da minha mãe e ela era uma mulher muito doente. E o meu pai estava na expectativa que fosse um homem. E quando eu nasci mulher, foi muito ruim para ele. E ele me rejeitou de verdade. Eu tenho lembrança pequenininha, meu pai dizendo, infelizmente nasceu uma fêmea. Era bom que fosse homem. E o inimigo foi aproveitando aquelas coisas e foi incutindo em mim uma rejeição por ser mulher. E eu não gostava de ser mulher. E eu não sei o que aconteceu no plano de Deus. Porque até a minha bacia é Android. Não sei se é porque Deus ia fazer homem. Eu não pude ter filhos normal. Porque a minha bacia é bacia de homem. Deus sabe por quê. E eu disse a mim mesmo, com 10 anos de idade, minha mãe partiu para o Senhor, eu tinha 5 anos. E eu era um estorvo na vida do meu pai. Meu pai não era crente. E aí eu fiquei casa, não vou entrar em detalhes. Mas eu era evangélica. Né? Eu era evangélica. E eu cresci me rejeitando. Com 10, 11 anos de idade, eu disse um dia para mim mesma, eu vou mostrar para meu pai que eu faço o que homem faz. E falei, pai, eu quero ser ajudante de pedreiro do senhor, que ele era pedreiro. Aí ele disse, você tem coragem? Eu disse, tenho. E fui-me embora para dentro das construções. Carregar, né, tijolo, fazer traço de massa, subir andaime. Detalhe, de saia. Meu pai dizia, sai os homens de baixo que a minha filha vai subir com massa. Lá eu subindo nas escadas. Entendeu? Mas Deus transforma a maldição em bênção. E aquele esforço todo que eu fiz, tão criança ainda, fortaleceu a minha musculatura paravertebral e os meus ossos. E eu tenho uma idade que tenho, não é? 21 AC. E a minha densitometria óssea é igual dessa menina aqui. Eu não tenho osteoporose. Eu não tenho osteopenia. A minha filha sabe. Ela tem mais dor na coluna do que eu. Eu não tenho problema na coluna. Porque a minha musculatura paravertebral ficou rígida. E a musculatura protege a coluna. Deus faz assim. Mas eu continuei me odiando. E odiando também meu pai. E a torcida do Flamengo, que me judiava, que me fazia mal. E o resultado foi 30 anos de depressão, afundada na areia movediça. Mas eu era evangélica. E eu cantava no coro, no conjunto, era professor de escola dominical, dirigia mocidade, fazia tudo dentro das 4 paredes. Mas eu era infeliz, porque eu não me amava, eu não me aceitava como mulher. E eu guardava ódio no meu coração. E Deus não ouvia as minhas orações, mas eu orava. Ficava 3, 4 horas ajoelhado orando. Mas a Bíblia diz, quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem raiva, sem ira e sem contenda. Não adianta orar com raiva no coração. O profeta Isaías, Deus usou e disse assim, quando vocês estendem as mãos para mim, eu não recebo, eu não ouço as orações de vocês. Vamos jogar isso, por favor? Isaías 1:15. E eu não me amava. E eu não me aceitava como mulher. Isaías 1:15. Vamos lá? 1, 2, 3.
que Deus não ouvia as orações de Israel? Por quê? Por quê? Está ali. Por quê o quê? Ah, mas eles matavam toda a gente? Não. Por favor, 1 João 3:15. Um, dois, três. Deus não ouve a oração de quem? De quem? Odeia. E eu odiava. Mas eu era solista do coro. Deus recebia meu louvor, sim ou não? Não. Deus recebia meu trabalho, sim ou não? Deus recebia meu jejum? O povo está com medo de dizer. Recebi, irmão? Não. E o meu pecado, não tem pecado maior nem menor, mas o meu pecado começava em não me amar, não me aceitar como mulher. Quando você não se ama, quando você não se aceita como Deus lhe fez, você está cometendo um pecado igual do diabo. Eu estou falando porque eu vivi isso. A Bíblia diz, Salmos 119, 73. Vamos lá. Um, dois, três. Quem fez você e eu? A maioria não sabe. A Bíblia está dizendo ali. Quem nos fez? Deus. E Ele fez com o quê? Com assopro? Com o quê? Com as mãos. Pensa direitinho. Agora veja o que é que Ele fez com as mãos. Salmo 139. Vamos de Bíblia, né, meninas? Vamos lá, Salmo 139, versículos 14 ao 16. Vamos lá. Salmos 139, 14 a 16. Vamos embora, 1, 2, 3. Olha a maravilha. As tuas mãos me fizeram. Eu fui entretecido. Vocês sabem o que é entretecer? O que é entretecer, meninas? Embora. O que é entretecer? Hã? Levanta para falar alto. Diga, menina. É assim, não é no TA. Né, doutora Edmeia?
Não é no negócio de tecer, né? Não tinha aqueles birros antigamente, né? Que cruza para cá. Eu nunca fiz aquilo. Mas no tempo da minha avó era assim. As mulheres sentavam, né? Com aqueles birros e ia tecendo. Puxava um fio daqui, né, Ângela? Um fio dali, ia colorindo. Veja a importância que você tem para Deus. Olha o que Jesus disse em João 17. João 17, 23. Vocês já sabem, né, minha gente, que eu gosto de ler com vocês. 1, 2, 3. Prestou atenção, meninas. Jesus está dizendo que o Pai, Deus, nos amou como ama a quem? A quem? Está muito fraco. Jesus disse que o Pai nos ama como ama a quem? Como é que o Pai nos ama? Como ama um filho obediente como Jesus. Eu, uma desobediente, piso na bola, fraca, pecadora. Como Ele pode me amar como Jesus que nunca pecou? Isso é grande demais para mim, meninas. Por isso que eu digo, amem Jesus. Façam por Ele. Aleluia. Ame Jesus. E quando a gente não se aceita e não se ama, a gente está com a síndrome de Lúcifer, porque a gente está se considerando maior do que Deus. Ô menina, se Deus que é Deus te ama, quem sou eu e tu para não nos amar? Vocês já pensaram na gravidade do que é uma pessoa não se aceitar e não se amar, meninas? Vocês estão entendendo? Não, não estão. Vocês estão me entendendo? Sim. Há razão para eu e você não nos amarmos? Há razão, menina? Não há. Mas o mentiroso faz a nossa cabeça e coloca em nós um espírito de vitimização. Você não conhece a minha história. Eu lá quero saber da minha história. Não quero saber quem eu era. Só quero saber quem eu sou. Hoje eu sou um vaso de bênção, um vaso de honra na mão do Senhor. É por aí. Aleluia, aleluia. Aleluia. Paulo escreve aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para de ficar ruminando essas memórias amargas. Me lembro como se fosse hoje, 18 de agosto de 1989. Mas não lembra um versículo da palavra. É Deus. O inimigo tem interesse que a gente lembre coisas ruins. As nossas memórias killer, janelas killer, elas surgiram depois do pecado, para guardar as coisas ruins.
Se eu fizesse uma enquete agora, eu quero 3 meninas de pé, não vou fazer. Me diga 5 coisas boas do ano 2022. Você vai ficar com a mão na boca. É. Agora, se eu disser, me diga 5 coisas ruins. É assim? É porque fez isso? Porque meu marido fez assim? Porque eu tive desgosto assim? No instante lembra, irmão. É triste o pecado que habita em nós. Não tem como tirar esse maledeto da nossa natureza carnal. Mas nós temos que nos aceitar como somos. E depois que eu tive um encontro de verdade com Jesus, que eu deixei de ser evangélico e passei a estar em Cristo, que eu conheci a pessoa do Espírito Santo, meu amigo incomparável, indizível, imutável. Não tenho palavras para expressar a gratidão que a minha alma tem por ti. Me perdoa, pois às vezes sou insensível quando me falas, mas apesar de tudo, reconheço que me amas, mesmo assim. Ele nos ama. Como a irmã falou ontem, o caos da terra, mas o Espírito de Deus pairava, chocava. Por pior que seja a sua vida, a vida do seu filho, do seu marido, da sua família, o caos que for, o Espírito de Deus está esperando a hora para transformar tudo em uma terra bonita, frutífera, que vai glorificar a Deus, acredite. E não fique sucumbida por causa das coisas negativas. Se ame. Lembre que você foi entretecida. E as mãos de Deus fizeram. Quantas grávidas nós temos aqui? Cadê as grávidas? Parece que tinha mais uma. Vem cá, Ana. Cadê a outra? Que eu vi uma buchudinha passando aí. Já foi? Só tem tu, Ana. Vem. Cadê a outra buchuda? Vem, Aninha. Vem ali. Sobe aqui rápido. Tem outra buchuda ali. Venha cá, minha linda. Maria. O nome que Jesus chamou, né? Maria. Ah, tem outra, que maravilha. 3 buchudas. Essa aqui vem o quê? Achamos que é menina, mas ele não tem certeza. Esta aqui vem o quê? É um menino. Menino, é. Veja, meus filhos. Aqui da Maria. Aqui tem nome? Renata ou Tito? Não sabe ainda. Renata ou? Tito. É. E aqui? Estevão. Olhem bem aqui. Tem mais uma, glória a Deus. Aqui é o quê? Menina. Como chama? Flora. Flora. Olha, as mulheres estão ganhando, né? Presta atenção. Ontem o Espírito Santo de Deus falou comigo ali quando eu estava junto com ela. Chega, me emocionei. Você lembra, né, filho? Sim, senhora. Está vendo aqui? Dentro destas mulheres, tem alguém que as mãos de Deus estão fazendo. Maria, as mãos de Deus estão fazendo você. Bebê, as mãos de Deus estão fazendo você. Estevão, as mãos de Deus estão fazendo você. Flora, tá linda essa. As mãos de Deus estão fazendo. Vocês já pensaram
como a maternidade dignifica uma mulher. E o inimigo pôs na cabeça das mulheres evangélicas que não é para ter filhos. Não é de Deus essa ideia. Você acha que um evento cujas mãos de Deus entretece, será que Deus não tem prazer de entretecer uma criança no ventre da sua mãe? Será que Ele não tem prazer, meninas? Sim ou não? Sim. Aleluia. Aqui está sendo formado imagem e semelhança. Mas o pecado tem transformado as mulheres. Não quero filhos. Não quero filhos. Abortam. E por incrível que pareça, as pesquisas mostram o grande percentual de mulheres evangélicas que abortam seus filhos. Que Deus ajude vocês a serem mulheres frutíferas. Que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Que vocês sejam mulheres que dependam do Espírito Santo. A tristeza que eu sinto é quando eu vejo uma garota dizer assim: eu não quero filho agora. A gente casou, vai terminar a faculdade, comprar o apartamento, não sei o quê. Deus disse, antes do pecado, frutificai. É o primeiro mandamento de Deus para o homem, é frutificar. Mas agora inverteram os papéis. E sabe o que eu tenho visto no meu trabalho? Muitos casos. Não quero 5 anos, 3 anos, 10 anos. Ouvi uma que era 10 anos, tinha que fazer o doutorado. E agora com 39 anos, está desesperada para ter filho. E não consegue. Tenta inseminação, não consegue. A minha Bíblia diz, de Deus não se zomba. Se você não quer filho, fique no SA, solteira até o arrebatamento. Mas se casou, é para ter angústia na carne e frutificar, a não ser que Deus fechou a sua madre ou do seu marido, que é coisa de Deus. Entendeu? O Espírito Santo me deu algumas causas, pelo menos 8 causas, de tanto divórcio no meio dos evangélicos. E um deles é, porque eles já casam determinados a não ter filhos, contrariando e desobedecendo o primeiro mandamento de Deus para o homem, o casal. Todo mundo quer a bênção, porque primeiro Deus abençoou. Está escrito em Gênesis 1:27. E Deus os abençoou. E a seguir Deus disse, frutificai. Então eu quero agora orar por essa. Venha menininha, você é menininha. Você hoje é o seu dia também. Tem mais menina aí? Menina, eu tenho que fazer o que o amigo mandou, né? Venha, meu amor, as menininhas. Mamãe, traz a menininha aqui. Para que essas meninas aprendam quem é Jesus. Para que essas crianças tenham um encontro com Jesus. Que elas não sejam contaminadas com o mundo. Que elas sejam guardadas e protegidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. A igreja pode estar de pé, estender as mãos para cá, para orar por essas mulheres bem-aventuradas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer de todo o coração pela vida dessas meninas lindas, essas mulheres bem-aventuradas. Aleluia. O Senhor abriu a madre delas para elas conceberem
Glória a Deus. Eu sei que o Senhor dará condição para que elas possam criar a criança que está no ventre com dignidade, sem nada faltar, porque o Senhor é responsável pela herança do Senhor que colocou no ventre dela. Essas crianças que as tuas mãos estão fazendo e entretecendo, isso é muito grande para mim. Aleluia. Eu oro por essas menininhas tão lindas, mulheres, meninas, mulheres, que a graça seja sobre a vida delas, que essa mente delas seja aspergida com o sangue do Cordeiro, que o mundo, o maligno, não tenha poder para influenciar a mente dessas meninas, mas que elas aprendam a amar a Jesus, a crer em Jesus e a viver em Jesus. Eu oro pelos pais dessas crianças e dessas buchudinhas todas. Eu oro, Senhor, para que sejam maridos como Cristo é marido da igreja. Para que essas crianças no ventre tenham um pai que prepare o ambiente para eles, como o Senhor, ó Deus, preparou o ambiente para colocar o primeiro homem na terra. Oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora um beijo. Beijo. Um beijo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Flora. Deus abençoe. Deus abençoe.